Pessoal, boa tarde a todos. Eu me chamo Vinícius, na verdade a palestra foi montada pelo Gilvan. O Gilvan é meu colega de trabalho e acabou não podendo vir. Hoje a gente é uma empresa de tecnologia e inovação, a gente tem 22 anos quase de mercado. A gente é uma empresa que projeta e fabrica produtos aqui no Brasil. Esses produtos vão desde controladores de temperatura até inversores de frequência de motores elétricos trifásicos. Na verdade, a empresa ela nasceu do controlador de temperatura, refrigerado, aquecimento, congelado, e alguns anos depois a gente começou a fornecer inversores de frequência. A gente tem hoje certificação ISO 9001 e eu trouxe um pouco aqui da gama de produtos que a gente fabrica, né? Aqui em cima a gente começa pelos... Vou falar, na verdade, dos inversores de frequência que não é o foco, né? A gente tem inversores de frequência de uso genérico, esses inversores de automação. Aqui a gente tem alguns produtos já de uso específico. A gente tem inversores para climatizadores, por exemplo, né? São inversores que são vedados, à prova d'água, para poder ficar em contato com a água do climatizador. E a gente tem alguns produtos para o home fitness, como esteiras ergométricas. Mas o foco mesmo aqui é falar dos controladores de temperatura. Hoje a gente possui alguns controladores de temperatura padrão de mercado, que a gente utiliza em painéis. A gente tem um sistema de monitoramento, que é a pegada da palestra de hoje. E a gente tem depois controladores para linha solar, controlador de condensação, que é o fan speed, para evitar sobreresfriamento da linha, quebra do compressor. E depois a gente tem os painéis, que são os nossos produtos já prontos, que só tem que chegar na obra, encostar na câmera fria, prender na parede e botar para usar, porque ele já vem montado. Então, hoje a gente vai falar aqui de ativo circulante, monitoramento remoto de ativo circulante, né? O que é isso? É fazer o monitoramento dos produtos de forma remota, né? Das mercadorias que a gente tem. Mas o que é um ativo circulante? É dinheiro que está parado lá no estoque do cliente, né? Na verdade, ele está parado até alguém ir comprar esse produto, né? Esse produto ele pode ser bebida, pode ser matéria-prima de uma fábrica, pode ser medicamento, pode ser alimento no supermercado. Mas o que o monitoramento remoto vai trazer de benefício para a empresa, né? Hoje a gente tem ali muitas empresas fazendo controle manual. Inclusive, de uma forma bem triste, tem um supermercado lá da região, mora em Florianópolis, que é um supermercado bem conceituado, mas eles vivem tendo problema com o controle de temperatura. Uma coisa tão simples de resolver isso hoje, né? Se fosse há 40 anos atrás, não tinha tanta questão de informática, mas hoje já não é mais um problema, né? E já deu problema com o Procon, de eles ir lá, jogar toda a mercadoria fora. Esses dias eu estava no açougue e daí na geladeira aqui do lado dos resfriados tinha um papelzinho igual a esse, preso na porta. Anotaçãozinha ali do dia, hora, temperatura, né? E daí chegou uma moça do próprio supermercado, olhou o papelzinho, olhou para acho que o cara era um coordenador, assim, né? E largou ô fulano, ó, tá dando BO aqui na geladeira. Aí tu pensa, tem toda uma equipe de marketing para poder fazer um trabalho de marketing no supermercado, tem toda a excelência que o supermercado tem que entregar para poder ter um consumidor com um preço mais alto, né, mais elevado, para daí chegar num momento desse, falar na frente de todos os clientes que está tendo problema na geladeira, sendo que o supermercado que já teve problema com o Procon, já teve que jogar a mercadoria fora, né? Chega a ser triste. E hoje em dia a gente está na era da internet, onde que todo mundo está com o celularzinho, fazendo vídeo, TikTok, tem lá um casalzinho fazendo videozinho para o Instagram, e depois isso cai na internet. Cara, quanto é que custa o supermercado ter que fazer toda essa pegada de marketing depois de uma repercussão negativa dessa daí? Quanto é que custa um sistema de monitoramento remoto? Com tudo incluso. Produto, instalação, serviço de vocês, fica insignificante perto do boom que isso pode dar, né? E também tem outra questão que é como que um coordenador de um supermercado, por exemplo, vai conseguir justificar um investimento, pagar vocês ali, tanto a questão de mercadoria quanto de serviço, para a gerência do supermercado. A gente tem que fazer aqui um retrofit nas máquinas, mas por quê? Aí entra a questão dos dados, né? Quando a gente tem dados, a gente consegue criar indicativos, a gente consegue justificar melhor por que a gente faria um investimento pesado numa linha de frios, por exemplo, né? Isso daí é extremamente importante, porque sem esses dados, o coordenador ali do supermercado vai ser só mais uma pessoa falando, olha, não está bom, mas o que não está bom, né? A gente tem que conseguir embasar isso em algum lugar.
E fora só os supermercados que a gente já conhece do dia a dia, né, padarias, também tem outras vertentes que apareceram, né? Principalmente esse self-service, onde que a gente tem mercadinhos e condomínios fechados, aonde que esses mercadinhos geralmente ali tem uma gôndola de algumas coisas de frios, outras que não precisam de refrigeração, e esses mercadinhos ali não tem nenhum tipo de funcionário, não tem ninguém para cuidar, não tem ninguém para ficar por perto. Então como que a gente vai cuidar de um negócio que pode estar em qualquer lugar da cidade ou até de outros estados, né? Aí entra mais uma vez o monitoramento remoto. Para vocês terem uma noção, a gente tem um cliente que tem 189 dispositivos conectados na conta dele. Cada dispositivo ele cobra, por exemplo, do dono da franquia do supermercado, né, um valor de manutenção para manter isso funcionando remotamente. O que a gente está falando aqui? Receita recorrente, assinatura. Então, imagina uma pessoa que tem 189 assinaturas de uma rede, onde que mensalmente ele está tendo receita recorrente sem ter que estar indo para a rua todo dia, se matando. O que ele precisa? Qual que é a ferramenta dele? Um computador, uma tela, e ele tem um rapaz que fica monitorando ali o tempo todo o que está acontecendo com o sistema. E obviamente o sistema ele também tem controles, avisos automatizados, tanto por e-mail quanto um outro produto que a gente acabou de lançar, que envia até pelo Telegram, por exemplo. Então tu está na rua, tu recebe uma mensagem no Telegram, tu sabe o que está acontecendo no teu sistema, se está saindo temperatura, qual controlador, qual local que está saindo. E aí entra como que esse produto pode ajudar vocês e quais produtos que a gente pode entregar para ajudar vocês. Então aqui a gente tem o ArcSys e o WebFi. O ArcSys, ele é um produto que ele consegue controlar e somar até 32 controladores nele. Então seria já para uma obra um pouco maior, né? Esse equipamento ele consegue ter pendurado nele 32 controladores. E para quem não vai usar tantos controladores, vai fazer um projeto mais individual, um sistema de congelado, um sistema de refrigerado, aí pode utilizar o módulo WebFi, que esse módulo ele pode ser conectado diretamente ao controlador, 1, 2, 3, aí não está valendo. Depois, se for botar mais controladores, pode partir para o ArcSys. E como é que isso vai te ajudar a monitorar, né? O ArcSys, por exemplo, ele interliga os controladores através de uma rede que a gente chama RS485, é uma rede padrão industrial, já antiga, se eu não me engano, da década de 70. Então já é algo bem robusto, já bem batido, já bem trabalhado, né? Os controladores enviam então as informações para o ArcSys via RS485. O ArcSys ele tem uma vantagem que ele pode trabalhar offline. Então, por exemplo, vocês têm uma grande fazenda, onde que essa fazenda tem um produtor de laticínios, e só que ali a internet é um problema para ele. Então, se a internet é um problema para eles, esse equipamento aqui pode ajudar bastante, porque ele consegue funcionar de forma standalone, offline, né? Ele consegue monitorar todos os controladores e dentro da rede local do próprio cliente consegue colocar ali um dashboard aparecendo o status de todos os equipamentos ao mesmo tempo. Claro, só não vai ter a vantagem do e-mail e do Telegram porque eles precisam de internet, né? Esse aqui é outro exemplo de ligação. Um painel de câmara fria, por exemplo, interligado diretamente no ArcSys e o ArcSys enviando a informação para a nuvem. Essa informação pode ser acessada via cloud. Então a Ajum ela tem o ArcSys Cloud, que é um servidor que nós mantemos, onde que o cliente pode fazer o acesso através dele, ou o cliente também pode configurar o acesso diretamente ao dispositivo e do dispositivo já monitorar a planta dele, sem a necessidade de utilizar ali o nosso sistema de monitoramento cloud, né? Qual que é a vantagem de usar o cloud? Sistemas de monitoramento atuais que fazem que sejam necessários que tu conecte diretamente no dispositivo, geralmente necessitam de muitas configurações. Tu tem que saber configurar port forward, que é de redirecionamento de porta, tem que fazer no IP, que é sistema de DNS, daí no IP tem assinatura, e vira um negócio tão difícil que acaba caindo em desuso. Então, para facilitar a vida de quem está no dia a dia ali no campo, a Ajum desenvolveu um sistema onde que o cloud, todo cliente que compra um produto da Ajum de sistema de monitoramento remoto tem um MAC address, que é como se fosse um CPF ali do equipamento. Com esse MAC address você pode criar uma conta no cloud e com essa conta você casa o dispositivo com a sua conta. E a partir daí ele começa a enviar informações. Na maioria das vezes isso já ocorre de forma automática. Tem alguns casos, por exemplo, algumas grandes empresas, uma empresa de logística, por exemplo, que tem um galpão, né?
Às vezes eles têm uma TI já estruturada, onde a TI coloca algumas regras de firewall e daí o sistema não consegue se comunicar. Mas nesses poucos casos, como já tem uma TI estruturada, a gente só indica ali qual porta que eles têm que fazer a liberação, isso ocorre de uma maneira fácil. Aqui tem o esquema de ligação da RS485, são 3 fios, geralmente utilizado par trançado, o A, o B e o GND, né? E embaixo aqui a gente tem a representação de uma saída relé que tem nesse dispositivo também. Essa saída relé ela pode servir para conectar com uma discadora de celular, por exemplo. Então, se ocorrer um alarme, qualquer tipo de alarme dispara o relé, e o relé pode disparar ligação, pode disparar SMS, o sinaleiro, uma sirene, enfim, que você deixar necessário de colocar no projeto. E depois a gente vem aqui e entra na busca do que é valor e o que é preço, né? No final das contas, o cliente acaba vendo o preço. Ah, mas o teu sistema é mais caro do que de fulano. Só que ele não entende o valor que tem aí por trás. Então, a gente tem alguns clientes que já entenderam essa questão e o que eles fazem? Eles já embutem o sistema de monitoramento no sistema que ele vende. Por exemplo, um cliente que vende adega. Aí ele já vende a adega com o sistema de monitoramento. Aí ele só oferta para o cliente, olha, a tua adega já tem um sistema de monitoramento. Quer acessar ele remotamente por X reais por mês? E daí o cliente já aceita ou não. E a vantagem de o sistema já estar rodando é que a qualquer momento o cliente pode mudar de ideia e aceitar e o negócio já está funcionando. E a qualquer momento ele pode cancelar e ele, se algum dia quiser voltar, o sistema está lá operando. Uma visão geral do ArcSys, você pode conectar diretamente no ArcSys, coloca o login e senha. Pode ser um usuário admin que vai ter acesso a todo o sistema, ou vocês podem também colocar hierarquias. Então a gente pode ter uma hierarquia de supervisor, por exemplo, um técnico, onde o técnico ele tem acesso à alteração de parâmetros, né? E já um usuário que só pode monitorar, ele não consegue fazer nenhum tipo de alteração no sistema. Isso é interessante no supermercado quando tu tens telas diferentes. Tu tem um computador que fica na manutenção e tu tens um computador que fica próximo a algum balcão, que daí o pessoal não pode fazer alteração do produto. Então, essa hierarquia permite que não ocorra alterações acidentais no sistema, né? Esse aqui é o dashboard do equipamento. Então aqui aparecem as sondas de temperatura do próprio equipamento, que podem não ser utilizadas. E aqui aparece o restante dos controladores que você conectou na rede, né? A vantagem do ArcSys, aquele produto que eu comentei com vocês, ele já vem com 3 pontos de temperatura para monitoramento. Ele não faz o controle, ele não tem uma saída relé para controlar a temperatura, mas através desses sensores já consegue sair monitorando. Qual que é a vantagem disso? Tu não tens a necessidade de comprar um data logger para daí depois comprar um controlador de temperatura e fazer isso funcionar. Não, tu já comprou um produto que já tem os 3 pontos de monitoramento. Um exemplo clássico é uma sala de CPD. O cliente quer monitorar um CPD, tu já segue 3 pontos de temperatura, tu pode botar um no condensador, um no ambiente e um dentro do rack. Pronto. Jogo rápido, um produto só, tu já colocou para rodar 3 pontos ou 2 CPDs distintos, tanto faz. Ele consegue tirar relatórios gráficos, né? Aqui a gente consegue tirar relatórios textuais, onde que tem a data, a hora, a temperatura, e a gente também pode ter o estado, né? Se o compressor estava ligado, estava desligado, se era o degelo. A gente também tem algum tipo de alarme, se estava alarmando por alta, por baixa. Aqui nos relatórios a gente também tem o resumo, que daí seria a mínima, a máxima e a temperatura média do sistema. E depois a gente consegue também fazer a alteração de configuração dos controladores, que é apertando sobre qualquer controlador, vai aparecer esse pop-up, onde que tu consegue alterar a configuração de alarme, onde você consegue alterar set point, esterese e os demais parâmetros do controlador. Fez a alteração, não dá nem 2 segundos, já está feito no controlador a alteração, já está rodando. Então o ArcSys ele pode ser acessado diretamente via o IP local, dentro da própria empresa do cliente, né? De fora do cliente você pode acessar pelo redirecionamento do DNS, que foi o que eu comentei para vocês, que geralmente é o mais difícil, geralmente o pessoal acaba não conseguindo fazer, e daí morre os sistemas de supervisão, né? Ou através do ArcSys Cloud, que é aquele sisteminha que eu comentei para vocês, que eu pego o MAC address do equipamento de vocês, crio a conta, caso a conta para o dispositivo, ele já comunica. Temos também a alternativa do WebFi, né? Só reforçando ali que ele é de uso individual. Ele veio para substituir o ArcSys em pequenos projetos, porque às vezes o ArcSys ficava com um custo que não compensava para um cliente que só queria monitorar uma adega, por exemplo, né?
para que um controlador, para que um equipamento que consegue ter até 32 controladores, né? Então a ideia dele foi de uso individual. Também ele dispensa a questão de conexões cabeadas, então é interessante para casas de alto padrão, onde que a infraestrutura já está passada, se não tiver um ponto de rede não tem problema, é só conectar via wireless. E ele é um carinha compacto, é fácil de colocar dentro do painel. A conexão dele é super difícil, só tem que botar um cabo USB, interligou os dois, já está 70% feito. Depois de conectar os dois fisicamente ali com um cabinho USB, só entrar para o celular e configurar ele para acessar a internet. E esse cara aqui, ele funciona somente pelo ArcSys Cloud. E o acesso local dele, ao contrário do ArcSys, que a gente tem um dashboard, ele é só um acesso para configuração técnica, depois de feito, acessa somente pelo cloud. E no ArcSys Cloud, qual que é a vantagem do ArcSys Cloud? Você consegue colocar vários equipamentos diferentes, né, distintos. Por exemplo, aqui a gente tem 3 equipamentos distintos. Isso daí é muito vantajoso para aquela questão daquele cliente que eu comentei com vocês que tem 189 dispositivos conectados. Imagina se ele tivesse que abrir 189 janelas do computador deles para monitorar todos os clientes. Ia ser mais uma pedra no sapato do que um sistema que ajuda o cara, né? Então, tudo a partir de uma página de internet somente uma página, você só vai rolando para baixo e vai vendo todos os status de todos os clientes, né? A partir daqui, você pode ofertar também algum sistema de mensalidade para o cliente. Olha, se a gente acertar aqui um valor por mês, eu consigo compartilhar esse dispositivo com você e você passa a ter o seu próprio acesso. Então, para uma empresa que quer controlar a matriz e filial, esse é um sistema bom. Isso gera receita recorrente para vocês, né? O Cloud também tem as mesmas características do ArcSys, que é conseguir fazer o relatório textual, né? Perdão, gráfico. Textual também. E aqui a gente tem indicativo dos estados, o que estava ligado, o que estava desligado, e indicativo dos alarmes. Tabela com a média, a máxima e a mínima, né? Histórica. Esse aqui é um exemplo de aviso de perda de comunicação. Então, no caso, imagina uma câmera fria que teve algum defeito, que fez a proteção desarmar e desligou o controlador. Nesse momento, se o controlador estiver no mesmo ramal de potência da câmera fria, né? Então, nesse momento, tu consegue verificar remotamente que o controlador já saiu do ar e já não está mais controlando a temperatura da câmera fria. Já fica fácil de enviar um alarme e, ao mesmo tempo, já pode despachar alguém ali para verificar o que aconteceu, né? Dá de configurar aqui falhas de comunicação, o período de tempo que tu queres que esses alarmes venham para você, né? 1 em 1 hora, 2 em 2, de 12 em 12 horas, né? De acordo com a necessidade do projeto do cliente de vocês. Esse aqui é o exemplo do e-mail. Então, vocês e o cliente de vocês vão receber um e-mail nesse formato, do alerta do dispositivo. Aqui é um e-mail de offline, mas poderia ser um e-mail sobre temperatura, sobre subtemperatura, né? O que estiver acontecendo lá no cliente. Aqui é o sistema avisando, por exemplo, que a conexão foi restabelecida. E é isso, pessoal. Vou abrir um pouquinho para dúvidas e depois a gente vai fazer um sorteio de 3 controladores com 3 sistemas de monitoramento. Alguém tem alguma dúvida sobre o monitoramento dos produtos da empresa? Por exemplo, se eu tenho um circuito total, ele tem até uma certa temperatura máxima que ele consegue medir a temperatura e uma mínima também? O controlador ele trabalha de menos 50 a 100 graus. Dentro desse range de temperatura ele consegue estabelecer a temperatura de alarme. O sistema não pode passar da máxima, mínima tal. E daí se ele ultrapassar essa máxima e o sistema tiver um alarme ativo, ele vai te enviar um e-mail te avisando que ultrapassou a temperatura, por exemplo. No seu controlador também eu posso programar lá a temperatura mínima regulada e a máxima regulada também. Você pode programar tanto pelo controlador quanto pelo sistema remoto. E dentro do sistema remoto tem uma capacidade máxima de pessoas? Não. Quantos dispositivos tu conseguir vender e colocar e ter assinatura na tua conta. Para que a gente vai botar limite no que a gente pode faturar? Pessoal, mais alguma dúvida? Não, fechou?